De volta com o nosso curso de processo legislativo e para falarmos agora do artigo 61, parágrafo 1º. Vamos tratar da iniciativa privativa do presidente da República para encaminhar, para ser autor de determinados projetos de lei, tá? Só que antes disso, antes de nós adentrarmos no texto da Constituição em si, é importante nós aprendermos, nós entendermos as fases do processo legislativo. E quando eu falo do processo legislativo aqui, ó, eu não estou falando de um processo legislativo especial que dá origem, por exemplo, às emendas à Constituição. Eu estou falando do processo legislativo ordinário ou do processo legislativo sumário. A gente vai estudar o processo legislativo sumário detalhadamente no artigo 64 da Constituição. Só que em termos práticos, as fases do processo legislativo são as mesmas, seja no processo legislativo ordinário, seja no processo legislativo sumário. A diferença é que no processo legislativo sumário nós teremos prazo para deliberação legislativa, mas como eu disse, nós vamos entender e vamos estudar isso detalhadamente lá no artigo 64 da Constituição, tá? Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção antes de nós adentrarmos no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição da República. Quando eu falo das fases do processo legislativo, seja o processo legislativo ordinário, seja o processo legislativo sumário, eu preciso ter atenção ao esquema aqui, ó. Falei da fase de iniciativa, estou falando justamente da fase de provocar o Poder Legislativo para que o Poder Legislativo dê início ao processo legislativo de modo a elaborar um ato normativo primário, seja uma lei complementar, seja uma lei ordinária. Então, quando eu falo da iniciativa, nós estamos falando daquelas autoridades, daqueles órgãos listados pela Constituição da República que possuem iniciativa legislativa, que possuem legitimidade para provocar o início do processo legislativo. Nós já estudamos no caput do artigo 61 quais são essas autoridades na Constituição da República, quais são os órgãos que possuem essa iniciativa legislativa. Só que aqui, ó, agora a gente precisa perceber o seguinte: quando eu falo da iniciativa, nós estamos em uma fase introdutória do processo legislativo e que, em regra, concurso público vai explorar os seguintes tipos de iniciativa. Eu tenho uma iniciativa geral, aquela assegurada a qualquer deputado, a qualquer comissão da Câmara dos Deputados, qualquer senador, enfim. Uma iniciativa geral não é uma iniciativa privativa, não é uma iniciativa, tá, exclusiva de uma determinada autoridade, de um determinado órgão, tá? Quando eu falo de iniciativa privativa, eu estou dizendo que apenas aquela autoridade, apenas aquele determinado órgão é que pode provocar o processo legislativo, o início do processo legislativo sobre aquele tema, sobre determinado tema, tá? Então, ó, falei da iniciativa geral, ela é justamente o oposto da iniciativa privativa. Enquanto a geral é livre, é geral para todos aqueles que podem dar início ao processo legislativo, a privativa ela é exclusiva de uma determinada autoridade ou de um determinado órgão, tá? E nisso nós temos diferença também com a iniciativa concorrente. Quando eu falo que uma iniciativa é concorrente, significa que outras autoridades ou outros órgãos podem também provocar o início do processo legislativo. É o que acontece, por exemplo, com relação à organização do Ministério Público da União, tá? Existe, na verdade, até mesmo uma certa impropriedade do texto constitucional ao dizer que a organização do MPU, do Ministério Público da União, é de iniciativa privativa do presidente da República. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Porque mais à frente, lá no artigo 128, parágrafo 5º da Constituição da República, a Constituição diz que o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público da União, ele pode encaminhar um projeto de lei relativo
a organização do Ministério Público da União, tá? Então não há que se falar de iniciativa privativa do presidente da República na organização do Ministério Público da União, tá? Então eu tenho um exemplo de uma iniciativa concorrente que nós vamos estudar daqui a pouco no parágrafo 1º do artigo 61, inciso 2º, a linha D de dado, tá? Daqui a pouquinho a gente analisa detalhadamente essa iniciativa que está colocada no texto constitucional como privativa, mas que, na verdade, pela interpretação dada pelo Supremo da própria Constituição, é uma iniciativa concorrente e não uma iniciativa privativa, tá? E além dessa iniciativa concorrente, né, nós temos a iniciativa popular, que é o parágrafo 2º do artigo 61. Então é o seguinte, ó, os tipos, as formas de iniciativa mais comuns em concursos públicos estão listadas aqui. Iniciativa geral, que a gente pode dizer de uma maneira geral, né? Que é o caput do artigo 61. Iniciativa privativa, exemplo, parágrafo 1º do artigo 61. Iniciativa concorrente, exemplo mais comum em concursos públicos, tá? A iniciativa concorrente entre o presidente da República e o procurador-geral da República na organização do Ministério Público da União, daqui a pouquinho a gente analisa isso, e a iniciativa popular, que de todas elas é a mais cobrada, é o parágrafo 2º do artigo 61, que nós vamos estudar no nosso próximo encontro, tá? Então percebam que nós estamos estudando essa fase introdutória do processo legislativo, seja o processo legislativo ordinário, seja o processo legislativo sumário. Passada a fase introdutória, nós vamos para a fase constitutiva do processo legislativo, que é onde eu tenho a fase deliberativa, seja a deliberação por parte do Poder Legislativo, seja a deliberação por parte do Poder Executivo. Então nós temos aqui, ó, deliberação legislativa, acontece naturalmente no âmbito do Poder Legislativo. É a tramitação de um projeto de lei pelas comissões da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, pelos plenários das respectivas casas, tá? A partir do momento que nós tivemos a deliberação legislativa, não vai para o presidente da República, para a presidência da República, de modo que ocorra sanção ou veto do respectivo projeto de lei. Então, quando eu falo de sanção ou veto, ainda estamos na fase constitutiva, tá? E estamos na chamada deliberação executiva, que naturalmente ocorre no âmbito do Poder Executivo, tá? E posteriormente, né, nós temos toda a tramitação aqui, ó, que nós vamos estudar detalhadamente, seja no 64, que fala do processo legislativo sumário, seja no 65 e 66 da Constituição, que fala a respeito, né, do processo legislativo ordinário, nós vamos para a fase complementar, que é a fase onde nós teremos a promulgação e a publicação da respectiva lei, seja uma lei ordinária, seja uma lei complementar, tá? Então falei de fase complementar, falei de promulgação e publicação. Então, ó, antes de nós adentrarmos no parágrafo 1º do artigo 61, anotem no material de vocês, façam o respectivo esquema. Muitas vezes vocês não irão encontrar isso em um concurso público, mas isso facilita a compreensão do processo legislativo. Eu tenho 3 fases no âmbito do processo legislativo: uma fase introdutória, uma fase constitutiva e uma fase complementar. Falei de fase introdutória, estou falando de iniciativa, em listar quais são os órgãos, quais são as autoridades que detêm legitimidade para provocar o início do processo legislativo. E aí eu posso ter uma iniciativa geral, uma iniciativa privativa, uma iniciativa concorrente, uma iniciativa popular, são as mais comuns, mas existem outras, tá? Eu tenho iniciativa vinculada, eu tenho o autor do respectivo projeto de lei, ele tem um determinado prazo para encaminhar o projeto de lei para a Casa Legislativa. É o que acontece, por exemplo, com as leis orçamentárias. É de iniciativa do presidente da República, mas ele tem prazos para encaminhar a proposta referente à lei do plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias, à lei do orçamento anual, o projeto, né, os respectivos projetos. Então é a chamada iniciativa vinculada. Só que eu não coloquei aqui, ó, porque não é muito comum.
em termos de concurso, tá? As mais importantes em termos de concurso estão aqui, tá? Existem outras classificações também, a iniciativa parlamentar, óbvio, né? Eu tenho como autor ali um membro do parlamento, um membro do Congresso Nacional, no nosso caso, no caso brasileiro em específico, você tá entendendo? Então, ó, eu falei de iniciativa, existem outras classificações, outros tipos? Claro que sim, mas tradicionalmente as mais cobradas, as mais importantes para um concurso público são as iniciativas que eu arrolei aqui para vocês, tá? Falei da fase constitutiva, falei de deliberação, de tomada de decisão, e isso nós iremos estudar, sobretudo nas aulas referentes ao processo legislativo sumário e ao processo legislativo ordinário, os artigos 64, processo legislativo sumário, 65 e 66, processo legislativo ordinário, tá? E falei da promulgação, publicação, estou falando da fase final, estou falando de uma fase complementar do processo legislativo, tá? Pois bem, tá? Feita essa introdução teórica importante para nós embasarmos, né, as aulas de processo legislativo de uma maneira geral, nós vamos para o texto do parágrafo 1º do artigo 61, que diz o seguinte, ó: são de iniciativa privativa do presidente da República, grifem, privativa do presidente da República, as leis que significa que tão somente o presidente da República é que pode ser autor daquele projeto de lei, de um projeto de lei que trate dos temas que estão arrolados no parágrafo 1º do artigo 61. A única exceção que nós teremos, tá, é a exceção que eu já comentei com vocês, referente ao parágrafo 1º, inciso 2º, a linha D, no tocante à organização do Ministério Público da União. Mas daqui a pouquinho a gente chega nessa questão, tá? Então vejam só o texto constitucional. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que, inciso 1º, fixem ou modifiquem o efetivo das Forças Armadas, tá? Fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Óbvio, é claro que tem que ser de iniciativa privativa do presidente da República. Quem que é o chefe maior das Forças Armadas? O presidente da República. Então, se eu preciso de um projeto de lei para alterar o efetivo militar das Forças Armadas brasileiras, naturalmente, esse projeto de lei precisa ser de iniciativa do presidente da República. Então, o presidente da República que vai ser o autor do projeto de lei. É ele quem vai encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de lei dispondo sobre o efetivo das Forças Armadas, tá? Falei de Forças Armadas, quem vai deter ali iniciativa privativa com relação às questões inerentes às Forças Armadas vai ser o presidente da República, tá? Uma questão natural aí, não muito cobrada em termos práticos de concurso, é verdade, tá? Inciso 2º. Disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Gente, estou falando de uma questão, mais uma vez, natural. Se o presidente da República é o chefe do Poder Executivo da União, o chefe da administração federal no âmbito do Poder Executivo, naturalmente é ele quem detém iniciativa privativa para encaminhar projetos de lei para o Congresso Nacional que sejam relativos à criação de cargos, funções, empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Exemplo, eu preciso de um número maior de servidores na Receita Federal. Eu preciso de um número maior de servidores no Ministério da Justiça, no Ministério da Educação. Naturalmente, quem que detém a iniciativa, tá? A prerrogativa privativa de encaminhar um projeto de lei para o Congresso Nacional pedindo essa criação de novos cargos, pedindo o aumento do funcionalismo do Poder Executivo da União, por exemplo, a criação de novos cargos no âmbito do Executivo da União. O presidente da República, tá? Então é uma questão natural aqui, muito explorada em concursos públicos, tá? E um detalhe que vale a pena nós mencionarmos aqui, ó, a criação de um cargo no âmbito do Poder Executivo precisa ser feita através de lei.
uma lei de iniciativa privativa do presidente da República. Agora, e a extinção do cargo público? A extinção do cargo público, em regra, também dependerá de lei. E se eu falo da administração federal, se eu falo do executivo da União, de uma lei de iniciativa privativa do presidente da República. Só que aí a gente tem que lembrar do chamado decreto autônomo. E se o cargo público estiver vago, se o cargo no âmbito do executivo da União, da administração federal, estiver vago, eu posso ter a extinção desse cargo através de um decreto do presidente da República? Sim, o chamado decreto autônomo que nós estudamos, que nós vamos estudar, melhor dizendo, lá no artigo 84, inciso 6º da Constituição da República, tá? Então, falei de criação e extinção de cargos, falei de projeto de lei. Agora, quando for um cargo que está vago, um cargo público vago, que não tem nenhum servidor exercendo, ocupando ali aquele cargo público, aí naturalmente eu posso ter a extinção do cargo público através de um decreto autônomo. E se eu estou falando da administração federal, se eu estou falando do executivo da União, eu estou falando de um decreto autônomo por parte do presidente da República, tá? Então, tem esse detalhe, essa correlação aí também com o artigo 84, inciso 6º da Constituição da República. A linha B. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Óbvio. Por que mais uma vez nós temos uma situação óbvia? Porque território não é ente federativo. Território é uma autarquia territorial da União, ou seja, está vinculada à União. Então, naturalmente, tudo que seja relativo a um território, eu estou falando de algo que demanda um projeto de lei, e um projeto de lei de iniciativa privativa de quem? De iniciativa privativa do presidente da República. Então, somente o presidente da República é que pode apresentar o projeto de lei ao Congresso Nacional, tá? Então, atenção à linha B do inciso 2º, aí uma questão natural pelo fato do território não ser ente federativo, mas sim uma autarquia territorial da União, tá? A linha C, servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Basta lembrar da Lei 8.112/1990, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Peraí, de quem é a autoria? De quem foi a autoria, melhor dizendo? Do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. O projeto de lei foi de autoria do presidente da República à época, Fernando Collor de Mello, tá? Então, se eu falo da Lei 8.112, se eu falo do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, eu estou exemplificando em termos práticos o disposto no artigo 61, parágrafo 1º, a linha C. Quando eu falo do funcionalismo público federal, quando eu falo do funcionalismo ali do executivo da União, sobretudo, eu estou falando de uma regulamentação estatutária cujo projeto de lei foi de iniciativa privativa do presidente da República, tá? Marquem a linha C, uma questão muito cobrada, principalmente nos concursos federais. Afinal de contas, no edital dos concursos federais, nós temos ali também a Lei 8.112/1990, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, tá? Então, atenção com a linha C. Agora é o seguinte, 2 asteriscos na linha D. E por quê? Por causa da organização do Ministério Público da União, tá? Nós estamos estudando o parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz que é de iniciativa privativa do presidente da República, tá? Então ele textualmente diz que todas as alíneas, todas as matérias aqui arroladas são matérias cujos projetos de lei são de iniciativa privativa do presidente. Só que a gente tem que fazer uma ressalva com relação à organização do Ministério Público da União. E por quê? Vejam só o texto da Constituição, tá? São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que, inciso 2º, disponham sobre, a linha D, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, tá? Atenção! Falei da organização do Ministério Público da União
apesar da Constituição dizer explicitamente que isso é de iniciativa privativa, tá, do presidente da República, aqui no artigo 61, no parágrafo 1º do artigo 61, nós temos que lembrar que mais à frente, no artigo 128, parágrafo 5º da Constituição da República, tá, a mesma Constituição diz que a iniciativa da organização do Ministério Público da União é do Procurador-Geral da República. E não fala se a iniciativa é privativa ou não. E qual foi a interpretação do Supremo Tribunal Federal em virtude dessa contradição do texto constitucional? Ora, se eu falo justamente, né, que lá no parágrafo 5º do artigo 128 existe uma determinação da Constituição para que a organização do Ministério Público da União possa ser feita por um projeto de lei de iniciativa do PGR, do Procurador-Geral da República, que é o chefe da instituição, naturalmente nós não podemos interpretar essa iniciativa com relação à organização do MPU como sendo uma iniciativa privativa de quem quer que seja. Eu não posso falar que ela é privativa do presidente e nem que ela é privativa do Procurador-Geral da República. Na verdade, nós estamos diante de uma iniciativa concorrente. Tanto o presidente da República quanto o Procurador-Geral da República podem encaminhar um projeto de lei ao Congresso Nacional dispondo sobre a organização do Ministério Público da União, tá? Então, atenção à ressalva do início da linha D. Eu não posso afirmar que a organização do Ministério Público da União seja um projeto de lei de iniciativa privativa do presidente da República, porque mais à frente, no próprio texto do artigo 128, parágrafo 5º da Constituição, nós temos a informação que o PGR pode encaminhar um projeto de lei tratando do mesmo tema, tá? No mesmo sentido. Então, nós estamos diante de uma iniciativa concorrente e não de uma iniciativa privativa. Ah, professor, mas agora eu fiz confusão. Como é que eu vou agir no dia do concurso? Seja maldoso ou seja maldosa, né, ao resolver a questão. Faça a questão por eliminação. Por quê? Porque muitas vezes o edital não arrola a parte do Ministério Público na matéria de estudo. Então, peraí, se o edital do concurso para o qual eu me preparo, ele arrola simplesmente o artigo 61 e não arrola o artigo 128 da Constituição da República, eu vou esquecer que o Procurador-Geral da República também detém essa iniciativa. Então, para todos os efeitos, num concurso desse tipo, não está incorreta uma questão literal que venha a dizer que a iniciativa é privativa do presidente da República. Tudo bem que muita gente vai entrar com recurso, tá? Mais do que correta a interposição do recurso, mas provavelmente a banca examinadora não vai acatar. Por quê? Porque ela pediu para ser estudada no edital tão somente, para ser estudado, no edital, tão somente o artigo 61 da Constituição da República e não o artigo 128. Então, sempre que vocês estiverem diante dessa situação, pensem, comparem e pensem sobretudo no edital. Se o edital arrolar o artigo 128, opa, a iniciativa é concorrente. Se o edital não arrolar o artigo 128, opa, a iniciativa é privativa do presidente da República, tá? Então atenção com esse detalhe. E também sejam maldosos no seguinte sentido, façam a questão por eliminação. Pode ser que o examinador, mesmo o edital arrolando ambos os artigos da Constituição mencionados aqui, pode ser que o examinador simplesmente copie e cole o texto da Constituição na prova de vocês, tá? Eu estou dizendo claramente para vocês o seguinte, ó, a iniciativa não é privativa do presidente da República, é uma iniciativa concorrente entre o presidente e o Procurador-Geral da República. Isso é fato, tá? Isso é entendimento já solidificado por parte do Supremo Tribunal Federal, por parte da própria doutrina do direito constitucional. Só que se eu tenho um examinador que simplesmente copia e cola o texto da Constituição na prova de vocês e sai alterando partes do texto ali para tornar uma alternativa incorreta, não saiam dizendo também que qualquer tipo de afirmativa, né, que transcreva aí a linha D do parágrafo 1º do artigo 61 seja uma afirmativa incorreta. Faça a questão por
eliminação. Talvez exista uma outra muito mais incorreta. Talvez exista uma outra resposta que seja muito mais apropriada com relação ao enunciado proposto, tá? Agora, em termos de compreensão do direito constitucional, em termos de compreensão do processo legislativo, a informação correta, constitucionalmente correta que nós temos é: se eu falo da organização do Ministério Público da União, eu não estou falando a respeito de uma iniciativa privativa do presidente da República, mas sim de uma iniciativa concorrente entre o presidente da República e o procurador-geral da República, o chefe do Ministério Público da União, tá? Quem já estudou o artigo 128 da Constituição da República sabe disso, tá? Bem, continuando, o parágrafo 1º do artigo 61, a linha E: são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que disponham sobre, a linha E, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6º, tá? O que eu tenho que lembrar aqui? Ora, se eu estou falando do Executivo da União, e se os ministros de Estado auxiliam o presidente da República no exercício do poder executivo, quem exerce o poder executivo é o presidente da República, está lá no artigo 76. Mas com o auxílio de quem? Dos ministros de Estado. Naturalmente, em uma determinada administração, de um determinado presidente, de um determinado grupo político que comanda o poder executivo, eu posso ter mais ou menos ministérios. E para criar ou extinguir ministérios, eu preciso de lei, tá? Então, por isso que o projeto de lei referente à criação ou extinção de ministérios ou órgãos no âmbito do Executivo da União tem que ser necessariamente de iniciativa privativa do presidente da República. Nós estamos falando de algo inerente à função de chefe do Poder Executivo, tá? Então, por isso, a linha E. A linha F, de novo, as Forças Armadas. E pelo mesmo motivo que eu mencionei com vocês no inciso 1º, nós temos um projeto de lei de iniciativa privativa do presidente da República. Vejam só a linha F, tá? São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que disponham sobre a linha F: militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Projeto de lei de iniciativa privativa do presidente da República, tá? Então, gente, atenção. O parágrafo 1º é importante para concursos públicos? Sim. Em regra, eu preciso saber quais são os projetos de lei de iniciativa privativa do presidente da República? Sim. E tomar cuidado com o inciso 2º, a linha D. Essa iniciativa, na verdade, que é concorrente entre o presidente da República e o procurador-geral da República no tocante à organização do Ministério Público, tá? E lembrar desse esquema aqui, se eu estou falando de iniciativa, eu estou falando de provocar o início do processo legislativo. Quem vai deliberar a respeito do assunto, e a gente vai ver que a preponderância da deliberação é do Poder Legislativo, quem vai deliberar é o Poder Legislativo, tá? Mas eu tenho que ter alguém iniciando, eu tenho que ter alguém provocando o início do processo legislativo, tá? E aí nós temos essa fase introdutória, que é a fase da iniciativa, e acabamos de ver a iniciativa privativa do presidente da República, tá? As questões mais importantes em termos de concursos públicos, sem dúvida alguma, tá? A questão referente aí aos servidores da União, a linha C, a linha D do inciso 2º, tá? São as mais comuns aí, e em menor escala, tá? A questão também aqui, da linha E. Então vamos colocar aqui C, D e E são as questões mais comuns. Vocês vão perceber isso aí pelos inúmeros exercícios de processo legislativo que tratam da iniciativa privativa do presidente da República, ok? Vamos finalizar o nosso encontro por aqui. Na nossa próxima aula, vamos falar da parte mais importante do artigo 61 para concursos públicos. E não só para concursos públicos, né? Em termos de cidadania também. Afinal de contas, nós temos aí a iniciativa popular, tema do nosso próximo encontro, o artigo 61, parágrafo 2º da Constituição da República. Obrigado, até o nosso próximo vídeo, então, com a importante aula sobre a iniciativa popular.